A paz do Senhor Jesus, queridas irmãs. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero muito importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, para que possamos alcançar graça verdadeira diante de Deus. E o tema é humildade. Nós vamos tratar da humildade um pouco na vida de Jesus e da humildade no ensino de Jesus. Esse é um assunto que daria muitas mensagens, muitas meditações, mas vamos nos ater à vida do nosso Senhor para aprendermos com Ele a respeito da humildade. Bom, eu gostaria de iniciar fazendo uma citação de um autor que eu gosto muito, é o Andrew Murray. Ele tem um livro chamado assim, Humildade, a Beleza da Santidade. Esse autor diz o seguinte, que no Evangelho de João temos a vida interior de nosso Senhor exposta a nós. Jesus ali fala frequentemente de seu relacionamento com o Pai, dos motivos pelos quais ele é guiado. Ainda que a palavra humilde não apareça, não há qualquer outro lugar nas Escrituras onde vemos tão claramente em que consistia sua humildade. Então, o autor está falando que no Evangelho de João, nós vemos o coração de Jesus, como ele se relacionava com o seu Pai, a humildade dele. Então, nós vamos ver algumas passagens no Evangelho de João, onde se mostra isso. Em João 5,19 diz assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então Jesus diz que o Filho, que é Ele, nada pode fazer de si mesmo. Ele diz que o Filho só faz aquilo que ele vir o Pai fazer. Jesus é Deus, Ele é o Filho unigênito de Deus. E Ele demonstrou como homem total dependência de Deus, a ponto de dizer que Ele não podia fazer nada, a não ser aquilo que Ele via o seu Pai fazer. Então esse é o coração humilde de Jesus. Total dependência do Pai. E, amadas, nós devemos também ser assim. Jesus olhava para o Pai e nós devemos olhar para Jesus. Nós também sabemos que não podemos fazer nada de nós mesmas, mas aquilo que nós vemos Jesus fazer, aquilo que aprendemos de Jesus, que lemos nas páginas do Novo Testamento, pelo testemunho deixado pelas pessoas que conviveram com Jesus e que nos deixaram descrita a vida, a obra, os ensinos de Cristo, então nós vamos fazer o que lemos a respeito de Cristo pela direção do Espírito Santo de Deus. Claro que não poderemos realizar as mesmas obras extraordinárias que Jesus fez, porque aquilo era o ministério que o Pai tinha para ele. Mas nós seguimos os mesmos princípios de amor, de compaixão, seguimos os seus ensinos, guardamos os seus mandamentos. Não podemos, irmãs, fazer nada sem o Senhor Jesus, sem Deus. Isso é algo que é muito importante, porque muitas vezes nós agimos como se fôssemos autossuficientes, mas aprendendo do coração humilde de Cristo, nós vemos que nós somos totalmente dependentes dele, dependentes do Pai. E assim Jesus viveu em total dependência do Pai, e nós devemos viver em total dependência do nosso Senhor. Em João capítulo 5, versículo 30, também diz assim, Jesus fala, eu nada posso fazer de mim mesmo,
na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então ele repete aqui essa afirmação que ele já tinha feito antes. Eu nada posso fazer de mim mesmo. E Jesus diz que o seu juízo é justo, porque ele não procura a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Jesus renunciou completamente à sua própria vontade, para fazer tão somente a vontade de Deus. Esse é o coração humilde e manso de Jesus. Nós também devemos buscar fazer não a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. E como conhecer a vontade de Deus? Olhando para Jesus, vendo sua vida, sua obra, seus ensinos, olhando para os escritos deixados pelos apóstolos de Cristo. A vontade de Deus está ali expressa para nós. Por exemplo, perdoar. Não é vontade de Deus que guardemos rancores das pessoas, mágoas. Nós devemos perdoar sempre, sempre, sempre. Isso é fazer a vontade de Deus e foi o que Jesus fez até o último momento da sua vida, né? Quando pediu a Deus, ele mesmo perdoou e pediu a Deus que perdoasse ali aqueles que estavam maltratando. Em João 6,38, Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Jesus afirma isso novamente. Em João 7,16, respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus ensinava o ensino do Pai, o ensino de Deus. Esse é o coração humilde de Jesus. Nós também devemos seguir o exemplo do nosso Mestre e ensinar aos outros o que Jesus ensinou. Jesus disse, está registrado em Mateus 8, 28, versículos 19 e 20, Jesus diz assim: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O nosso ensino, aquilo que iremos transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos, para quem vamos pregar o Evangelho, enfim, não devemos acrescentar nada além daquilo que o Senhor ensinou. O Evangelho de Cristo, na sua pureza, ele é suficiente para transformar a vida do homem, para lhe saciar a alma, para lhe dar uma vida abundante e força e poder para vencer os desafios desta vida. Então, amadas, vimos bem rapidamente um pouco do coração do nosso Salvador e do seu relacionamento de total dependência e entrega ao seu Pai. Dessa forma, Jesus pôde nos dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, como homem, encontrou o verdadeiro descanso, porque era humilde, porque dependia totalmente do seu Pai. Nós somos chamadas a aprender a mansidão e a humildade de Jesus, para que também tenhamos descanso, para que o nosso fardo seja aliviado. O jugo do Senhor é suave. O Pai cuida de nós, se nós nos entregarmos totalmente a Ele em completa humildade e dependência. Porque a Bíblia, Paulo diz que Deus é quem opera tudo em todos. Tudo vem de Deus, é Ele quem opera todas as coisas. E outra passagem Paulo fala: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Então, tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Deus é o que opera tudo em todos. E tudo o que nós temos recebido, tudo vem de Deus. E então, irmãs, vimos de uma forma também rápida um pouco do coração humilde do Senhor. O Senhor Jesus se submeteu completamente a Deus e deu ao seu Pai a honra e a glória que lhes são devidas. É interessante, irmãs, notar que Paulo
também expressou essa sua dependência de Deus e anulação da sua própria vontade, do seu eu. Paulo expressou isso também de uma forma humilde. Paulo, por exemplo, fala assim em Gálatas, no capítulo 2, versículos 20 e 21, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então não é mais Paulo que vive, não é mais a vontade de Paulo, não é mais toda aquela herança de Paulo que ele reputa como perda, não é mais aquilo que vive nele, é Cristo agora. Agora Paulo tem a mente de Cristo, ou seja, Paulo buscava anular-se a si mesmo, a sua vontade, para que Cristo pudesse habitar nele, para que Paulo pudesse fazer tão somente a vontade de Jesus, para que Cristo pudesse ser visto nele. Agora, irmãs, vamos ver um pouco também a respeito de humildade no ensinamento de Cristo. Vamos citar alguns versículos apenas. Jesus, logo no início do Sermão da Montanha, ele abre o Sermão da Montanha falando que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele também diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus também, numa outra passagem das Escrituras, quando perguntam a ele quem é o maior no reino dos céus, vamos ler qual a resposta de Jesus. Isso está registrado em Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 4. Está escrito assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? É sempre o homem preocupado com o aparecer, né? Quem é o maior, quem é o mais importante. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Somente Jesus poderia responder quem é o maior no reino dos céus, porque Jesus é que conhece o ambiente celestial, os valores celestiais, e a humildade foi apontada por Jesus como a marca distintiva no reino dos céus. Em outra passagem também, Jesus fala assim, isso está registrado em Mateus 20, versículos 26 a 28. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é um outro aspecto da humildade, é o serviço. Quem quer ser grande no reino dos céus, deve seguir o exemplo de Cristo e servir aos irmãos, dar a sua vida, dedicar-se aos irmãos. Em Mateus 23, versículos 11 e 12, Jesus fala: mas o maior dentre vós será vosso servo. Novamente falando a mesma coisa: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, a humildade é uma marca distintiva no reino de Deus. É algo importantíssimo para que possamos achar graça diante do Senhor. Está registrado ainda em João 13, versículos 13 a 17, naquela passagem que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus fala assim ao final: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então Jesus deu um grande exemplo de serviço e humildade, quando tomou ali o lugar do servo, do escravo mais humilde que poderia ter na casa, era aquele que lavava os pés, e lavou os pés dos seus discípulos. E é claro, então Jesus deu aquele exemplo, e Jesus fala o seguinte: bem-aventurados sois vós se praticardes. Vocês sabem essas coisas? Vocês sabem da importância da humildade, da importância de servir uns aos outros, de ser humilde de coração? Então, vocês serão bem-aventurados se vocês colocarem isso em prática. Esse ensino do Senhor é algo sério, é algo que repetidamente o Senhor, nos evangelhos, isso é registrado. E é claro, irmãs, que o Senhor demonstrou o seu grande exemplo de humildade, se sujeitando aos homens, deixando-se ser açoitado, chicoteado e por fim crucificado, dando realmente a sua própria vida em resgate de muitos. Então, amadas, que possamos aprender sobre a humildade de Jesus, que viveu em completa e total dependência e submissão ao Pai. Nós vimos que por trás daqueles atos maravilhosos, extraordinários, de curas, de multiplicação de pães, do controle sobre os elementos da natureza, enfim, por trás daquilo tudo que o Senhor Jesus fez, havia um coração manso e humilde, realizando tão somente aquilo que o Pai queria que ele fizesse, até a sua completa entrega ali, em resgate das nossas vidas. Que possamos, amados, levar a sério esse ensino do Senhor e buscar realmente um coração verdadeiramente humilde. Que o Senhor possa nos transformar, que todo o egoísmo seja deixado de lado, que o Senhor possa nos mostrar onde na nossa vida estamos sendo egoístas, estamos centradas em nós mesmas, não estamos nos submetendo à palavra de Deus quando diz que devemos nos amar uns aos outros, quando nos exorta a não falarmos mal uns dos outros, mas a estarmos orando, a estarmos servindo da maneira com que podemos servir. Orando é um serviço glorioso que prestamos aos nossos irmãos. Que assim o Senhor nos ensine e nos conceda realmente coração manso e humilde, porque assim nós vamos realmente achar o descanso que nós precisamos para a nossa alma. Nós vamos encontrar a paz que muitas vezes não perdemos porque não estamos sendo humildes e nem estamos sendo mansas, não estamos sendo pacificadoras, não estamos observando a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus, que nos ensina, então, assim, a sermos mansos, humildes. Vamos orar, amadas, encerrando já a nossa reunião. Vamos orar então. Pai, somos gratas a Ti, porque o Senhor tem sido o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai, nestes dias em que estamos vivendo. O Senhor tem nos levantado, Pai, quando estamos fracas. O Senhor tem consolado, Pai, aqueles que têm perdido seus entes queridos, Pai. Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor tem ajudado aqueles que estão enfermos. O Senhor tem providenciado, Pai, o recurso. Te louvamos, Senhor, por tudo isso, Paizinho. Te agradecemos, Pai, por mais uma reunião de oração. Te agradecemos por estarmos unidas aqui nesse propósito de servir umas às outras, uns aos outros, em oração, em súplica, em intercessão. Pai, dá-nos o coração manso e humilde para que possamos ser sempre agradáveis a Ti,
Tira de nós, Pai, esse pecado terrível do orgulho, do egoísmo, da presunção, Senhor. Arranca, Pai, dia a dia isso de nós, que possamos de fato aprendermos a observarmos a Tua palavra, os mandamentos do Senhor, Pai, que nos levam a um coração manso e humilde. Que possamos levar a sério esse ensino do Senhor Jesus sobre humildade. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, em todas as situações. Obrigada, Pai, por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Teremos ainda mais um louvor e aí a nossa reunião será encerrada.